Olá, meus caros, todos bem? Eu fico tão feliz de saber que os irmãos do outro lado podem estar dizendo: maravilha, pastor, experimentei o bálsamo ontem, deu certo. É tão gostoso, né? Então, queridos, ontem eu peguei pesado, diga a verdade. Foi, né? Então, acabei não controlando o espírito espanhol, mas a palavra é quem nos fala, né? Espero que ninguém tenha ficado bravo comigo, mas é a palavra de Deus que nos ensina, e Deus muitas vezes nos chama a atenção, nos joga no chão, né? E depois derrama sobre nós o bálsamo da alegria. Eu espero ter sido instrumento disso ontem, tá? No vídeo passado. Provérbios diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 5 e 6. Mas então esse foi o interesse de ontem, tá? Eu sei que alguns devem ter ficado bravos comigo, não só 2020, mas quando forem ouvir lá no futuro, né? Os irmãos aí do futuro, né? Quando ouvirem, saibam que é do fundo do coração, tá? Esse remédio amargo de ontem fez muito bem para mim. Fez muito bem para mim. Por isso que eu queria compartilhar. Como eu disse, é um remédio que começa amargo e termina numa doçura divina, né, que é a promessa de Deus de paz entre todos nós. Queridos, é isso que nós temos que fazer como terceiro elemento de termos recebido a bênção do Senhor. Né? A igreja é a comunidade do perdão, que recebeu o perdão de Deus, que vive o perdão de Deus e que agora divide este perdão de Deus. É até uma coisa interessante, porque quanto mais nós amamos, mais amor nasce em nós. Quanto mais perdoamos, mais paz temos em nós. Quanto mais divulgamos a necessidade do perdão, da reconciliação, mais Deus nos entusiasma. Isso é um motivo de extrema alegria. Então vamos lá, né? Romanos capítulo 6. Nós estamos já há uma semana quase, né? 5 dias hoje, com esse texto de Romanos capítulo 6. A linda carta de Paulo aos Romanos, né? O Evangelho segundo Paulo, como dizem alguns apaixonados como eu pela carta aos Romanos. E aqui nós temos esse terceiro ponto, né? É o quinto vídeo, mas o terceiro ponto. A igreja divide o perdão que recebeu. Versículo de número 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós somos os instrumentos de justiça de Deus. O instrumento principal da justiça de Deus foi Jesus na cruz. Foi aquele instrumento, Jesus na cruz, que deu a nós o perdão maravilhoso, a graça excelsa. E hoje nós somos instrumentos para levar esse perdão. Aqui, queridos, eu faço um paralelo com Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora a nossa voz, agora o nosso externizar da graça do Senhor é um instrumento de Deus. Nós somos instrumentos da justiça. Olhem o que a justiça de Deus fez em mim. Como ele me transformou. E as pessoas lá fora vão ver isso. Fulano de tal foi realmente transformado. E se ele foi transformado, é porque Deus o transformou. É tão bom sermos instrumentos do Senhor. Eu vou pedir que abram agora no versículo 18. Versículo 18 de Romanos 6. Versículo 18 diz assim: uma vez libertados do pecado, fostes feitos, transformados, servos da justiça.
nós aprendemos que em Cristo, né, nós morremos. E o poder do pecado, da condenação já não está mais sobre nós, porque Cristo removeu, cancelou este escrito da dívida que nos era prejudicial. Nós vimos também Paulo dizendo aos Romanos, né, lá no versículo, quer ver? No versículo de número 10, pois quanto a ter morrido de uma única vez para sempre morreu para o pecado. Versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O pecado já não reina mais. E agora diz que além de instrumentos, canal através do qual Deus fala com o povo, nós somos o canal, nós somos os instrumentos que Deus usa para proclamar o perdão. Agora fala que nós somos servos. Veja lá, versículo 18 novamente. Nós fomos feitos servos da justiça divina. Nós somos agora os escravos da libertação que a justiça divina nos deu. Que maravilha! Nós temos que proclamar esse perdão. Nós temos que anunciar esse perdão. Eu vou ler com os irmãos mais alguns textos tão belos, tão bonitos que nós temos aqui. Abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando nós estamos orando, Deus nos lembra que nós temos rancor de alguém, mágoa de alguém, perdoa. É uma ordem do Senhor, perdoa, perdoa. E aí Deus derramará sobre nós também o perdão pelas nossas ofensas. Veja um outro texto, Lucas, capítulo 17, Lucas 17, 4. Lucas 17, 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Se 7 vezes alguém vem pedir perdão para nós, é porque por 7 vezes o Espírito Santo fez com que ele se arrependesse. E o que a ordem que ele nos dá é, perdoa-lhe. Porque quantas vezes nós pedimos perdão a Deus por dia? Ou será que somos daquele tipo que guarda só para o domingo pedir perdão, ou então para o domingo de Santa Ceia ainda? Não, nós temos que pedir perdão imediatamente após cometer o pecado. Isso é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Vamos ver um outro texto. Romanos capítulo 12, versículo 19. 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então eu não posso me vingar, mas eu posso ficar irado? Não é isso que o texto está dizendo. Dai este lugar à ira de Deus, porque Deus sabe como usar a sua ira. Estevão, um homem sensacional, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de valores, diácono da igreja, conhecedor das Escrituras, né? Ele não estava de plantão aquele dia, mas ele estava pregando e foi apedrejado por causa disso. E Deus, para vingar Estevão, sabe o que Deus fez? Converteu Saulo em Paulo. Então a ira do Senhor é santa ao ponto de transformar o maior dos perseguidores em perseguido pela causa do amor de Cristo. Então Deus, sabe, dá lugar à ira divina. A ira de Deus se manifestou de uma maneira poderosa na cruz, Cristo morrendo por Saulo, Cristo morrendo por mim, Cristo morrendo por nós. A ira de Deus matou Jesus, mas ele venceu a morte por nós.
E aqui fala, vamos compartilhar isso com os outros. É tão bom. Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículo de número 13. Colossenses 3, versículo de número 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós sabemos como foi que Cristo nos perdoou. Nós sentimos no coração. E aqui fala que nós temos que perdoar o outro desta forma. Aqui fala que nós temos que suportar, servir de suporte. Quando alguém se arrepende de ter brigado com a gente e vem pedir o perdão, esse alguém está recebendo sobre a sua consciência um peso muito grande. Então vamos servir de suporte a ele. Pode ser que esse arrependimento esteja tirando noites de sono. Vamos tirar esse peso de cima dele, dizendo, querido, você está perdoado. Dividir, expandir, multiplicar, semear o perdão de Deus na vida do próximo. Vamos colocar em prática lá fora também. Não devemos perdoar apenas os irmãos da fé. Temos que perdoar os irmãos da fé, mas não apenas eles, mas os outros lá no mundo, principalmente aqueles que não conhecem Jesus. Principalmente eles, que eles precisam degustar o perdão que nós degustamos, aquele bálsamo maravilhoso no nosso coração. Divulgue o poder divino, divulgue o poder que Cristo derramou sobre seu coração. A igreja é a comunidade do perdão, que recebeu o perdão desde antes da fundação do mundo, que divide este perdão, que vive este perdão dentro das quatro paredes e que transborda este perdão fora das quatro paredes. Nós somos chamados de perdoados, servos da justiça divina. E a justiça divina caiu totalmente sobre Cristo. Foi a maneira que Deus nos perdoou e nos deu esse bálsamo espiritual maravilhoso. Vamos orar, queridos? Somos gratos, ó Deus bendito, porque o perdão que o Senhor dá a nós, ele é tão grande que transborda através dos nossos lábios, que transborda através das nossas ações. Nos ajude, ó Deus, a perdoar tanto o nosso próximo dentro da igreja, membros do mesmo corpo de Cristo que nós, da mesma família da fé, e também perdoar aqueles que estão lá fora, ó Deus. Eles precisam sentir o gosto do bálsamo do perdão dentro do coração. Nós já sentimos isto na instrumentalidade do Senhor Jesus na cruz. E agora nos use como instrumentos para levar isto ao povo que está lá fora, sedento, perdido. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, pelo teu amor pela igreja, até mesmo quando o Senhor rasga a nossa carne, escancara a nossa ferida, expurga o pus do nosso pecado e depois cicatriza com o teu amor maravilhoso. Ó Deus, que possamos olhar no passado e ver aquelas cicatrizes que foram criadas como vitória do teu amor por nós e do nosso amor uns pelos outros. Engrandecido seja teu nome para todos sempre. Amém. Grande abraço a todos os irmãos e que, acabando a pandemia, vamos abrir aquele livrinho onde a gente fica marcando os abraços e aí vamos nos abraçar em Cristo Jesus, para a glória dele. Amém.